Pessoal, eu vou falar sobre o jejum que Jesus fez no deserto. Tem muita gente que fala que esse jejum, ele foi apenas de pão. Jesus tomou água, foi um jejum parcial. Eu não acredito nesta teoria, até porque eu tenho argumentos bíblicos para dizer a você que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. Por que eu afirmo isso? Por conta do propósito que ele foi levado para o deserto. Ele não podia comer pão e nem beber água. E eu vou te mostrar na Bíblia que o número 40, ele está muito presente. Por exemplo, no dilúvio, Deus fez chover 40 dias e 40 noites. O que o número 40 representa? O número 40 representa um novo ciclo, um novo começo, tá certo? Então, eu vou te provar aqui, eu vou ler o texto, capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus, verso de número 1 e o verso de número 2. Diz assim, ó, então, foi conduzido Jesus pelo Espírito. Então, o Espírito estava sobre ele, conduzindo Jesus para o deserto, para ser tentado. Então, qual é o propósito de o Espírito levar Jesus para o deserto? Para ele ter um confronto direto com Satanás. Então, o propósito é, ele não pode comer pão e nem beber água. Ele tem que preparar o seu corpo, o seu espírito e a sua alma para esse confronto. Então, ele precisava estar diretamente ligado, interligado com o céu. É por isso que ele não podia beber. É por isso que ele não podia fazer contato com algo desta terra. Agora eu vou te mostrar outra coisa. Verso de número 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Agora, vamos lá. Eu vou te mostrar aqui em Êxodo, capítulo de número 34, verso de número 28. Olha isso aqui, presta atenção. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Moisés era simplesmente um homem. Como que Moisés consegue ficar no monte 40 dias e 40 noites? O texto vai dizer, não comeu pão e nem bebeu água. Por quê? Porque Moisés estava em uma outra dimensão. Moisés estava envolvido pela glória de Deus de maneira que ele não sente fome. Ele não sente sede. Então, o que acontece com Jesus no deserto é a mesma coisa. Ele está sobre a influência, sobre a ação do Espírito na vida dele. Por isso que ele está tão envolvido, tão cheio do Espírito, porque o ministério de Jesus foi envolvido pelo Espírito. A ação do Espírito estava sobre ele. A Bíblia vai dizer, porque o Espírito se me ungiu para pregar o Evangelho, para fazer isso, aquilo e aquilo outro. Então, o Espírito Santo estava sobre Jesus, entende? Por que é que Jesus fica, eu acredito que ele fica 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer? Porque a influência, a ação do Espírito sobre ele era grande, da mesma maneira que foi com Moisés. Elias também, a Bíblia vai dizer que ele comeu, e aquela comida que ele comeu sustentou-o durante 40 dias e 40 noites que ele caminhou. Então, vamos supor, Elias come agora, e a partir daquele momento, ele começa a caminhar, e ele caminha 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber mais nada. Então, quando a Bíblia fala de 40, a Bíblia está dizendo que é um novo ciclo que está para acontecer. Então, Jesus foi treinado no deserto, foi forjado no deserto, foi confrontado no deserto, foi tentado no deserto, mas ele não cedeu à tentação. Por quê? Porque ele estava sob a influência, sobre a ação do Espírito. Então, eu não acredito nessa teoria que diz que Jesus bebeu água. Ele só não comeu pão, mas bebeu água. Isso não é bíblico, tá certo? Então, eu não sei qual é a sua visão em relação a esse texto. Mas a minha opinião bíblica é que Jesus, ele não comeu pão e nem bebeu água, tá certo? Deus abençoe sua casa, sua vida e a sua família. Tamo junto, até o próximo vídeo.